Gente, o sentimento que nos traz esse momento é de total instabilidade. Embora nós tenhamos fé, quando o nosso barco ele chacoalha, isso nos coloca um certo temor. E dependendo do tamanho da onda, dependendo da força do vento, eu posso dizer que isso, de certa forma, até nos desconfigura. Algumas pessoas se desconfiguraram nesse tempo. E eu quero te dizer, isso não é para gente fraca, não. Todos nós estamos sujeitos, porque nós também somos homens que temos uma vida emocional que sente o impacto. E talvez alguns estejam até falando para si mesmos. Eu acho que eu esfriei na fé. Eu acho que eu não consigo mais ter tranquilidade para ler a palavra. Eu não consigo orar. Gente, teve dias que eu passei por isso. Porque quando nós estamos diante de uma situação que nos impacta tanto, e olha, a minha casa não inundou, a igreja, que é o nosso trabalho aqui pastoral, não inundou. Mas o fato de tanta gente próxima a nós passar por isso, isso nos impacta. Então, hoje não tem ninguém na sociedade que não esteja debaixo do impacto dessa situação. E quando nós somos abalados, não adianta negar que a nossa alma treme. Quem já passou por isso esse mês? Quem passou por isso esse mês? De alguns momentos ficar desistido. Então a palavra de hoje é para ti. Amém? O povo de Israel passou por isso. O povo de Israel passou por isso e toda a palavra, ela vem para nos instruir. E não adianta bancar de super-homem que nós passamos por momentos assim. E Deus, Ele permite que a gente passe justamente para provar o nosso coração. Quer ver uma coisa que eu tenho cada vez mais convicção? Que é na dificuldade que nós crescemos. Na facilidade nós nos acomodamos. Mas na dificuldade é onde nós saímos daquelas coisas que eram certas, confortáveis, e decidimos tomar aquelas decisões que, por vezes, postergamos, deixamos para lá, né? Mas a dificuldade, ela nos impulsiona a tomar decisões. Então, se você se sentiu nesse mês meio desacorçoado, meio abalado, achando que você nem crente era, fica tranquilo, você vai sair crente daqui hoje, tá bom? Combinado? Essa situação, ela criou uma crise espiritual. Porém, essa crise, ela é boa. A crise, ela é boa. A crise separa o joio do trigo. A crise separa aqueles que são e aqueles que não são. A crise traz definições. A crise nos faz perceber o que realmente tem valor nessa terra e o que não tem. Então a crise é boa. A crise é importante. Mas ela também, essa situação, nos trouxe uma crise identitária. Porque por vezes nós podemos ponderar no nosso coração, será que onde está Deus em tudo isso? Será que realmente nós somos filhos de Deus? Será que as promessas, elas são reais? Ou a partir desse momento estão em xeque? Como algumas pessoas também colocaram em xeque as promessas de Deus de outras situações. De ruína, de calamidade, de tragédia, de desespero. Então a nossa identidade como filho, ela é alvejada nesse tempo.
Então, se você acha que você não está vivendo a sua normalidade, seja bem-vindo. Se você está sem paciência com alguns, seja bem-vindo. Se você acha que não é mais crente, seja bem-vindo. Você vai sair crente daqui hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou profetizando sobre a tua vida. Se você acha que você não tem mais força, eu quero te ensinar hoje que quando você é fraco, é aí que você é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Quando está dando tudo certo? Não. É quando você está fraco. Aí que o poder dele vai manifestar na tua vida. Porque quando a gente é forte, a gente cai para o lado muitas vezes da soberba, da autossuficiência, da autonomia. E aí Deus vem dizer assim, a tua suficiência não vem de ti mesmo, meu filho. Se você não colocar a sua suficiência no Senhor, você pode ser abalado. Agora, quando nós aprendemos a lição que esse tempo nos ensina, nós começamos a compreender que a nossa suficiência vem dele e que nós não podemos confiar na instabilidade das coisas dessa terra, porque elas são instáveis. Então, de tempos em tempos, Jerusalém era abalada. De tempos em tempos, a vida do nosso povo está sendo abalada. E não pense que é a última vez. Mas eu quero te dizer, você, a partir do ensino que você recebe de uma situação dessa, você fica cada vez mais forte. No início do mês de maio, o apóstolo René lançou um vídeo profetizando que esse mês de maio seria o melhor mês das nossas vidas. E quanto mais a água do rio subia, mais aquela palavra me confrontava. Dizia assim, mas Deus, o melhor mês das nossas vidas, as pessoas estão perdendo suas casas. E quanto mais entrava brigados aqui para esse lugar, quanto mais eu via a dificuldade que as pessoas estavam passando, mais aquela palavra profética me confrontava, porque no mês eu fiquei feliz com ela. E disse assim, uau, eu recebo o meu apóstolo, vai ser o melhor mês da minha vida. E aí o mês literalmente afundou, mergulhou. E eu fiquei pensando, mas Deus, e a tua palavra? A primeira instância nós colocamos em xeque, puxa vida Deus, esse mês não vai voltar mais, agora acabou o mês de maio, e por que foi o melhor mês ou foi o pior? O problema é esse, meu irmão, a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva do homem. A perspectiva do homem é muito dinheiro no bolso, saúde para dar. Essa é a perspectiva do homem. Esse é o melhor mês da vida. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tudo dando certo, né? Você olha para a sua família, aquela família margarina, né? Aquela foto, família perfeita, tudo dando certo, né? Você vai chegando na sua rua, a garagem abre sozinha, né? Quando você vai sentar, o sofá se move e chega perto de ti. Dá tudo certo, né? Parece a Disneylândia, só que não é. A perspectiva de Deus não é essa. O melhor mês das nossas vidas é o mês que Deus nos trata e nos tira de um lugar comum e nos coloca em outro nível. Então, esse mês, escreve aí, foi o melhor mês da tua vida. Porque te desacomodou. O mês que a gente mais sofre é o mês que a gente mais cresce. Então, se você estava desistido, te alegra aí, meu irmão. Esse mês de maio foi poderoso. Você viu, você descobriu que você tem uma elasticidade emocional que você nem imaginava. Eu descobri que eu consigo carregar 2 bombonas que nem o Rafael, que eu nem imaginava. Cadê o negrinho? Tá ali, ó. Esse mês eu descobri que eu sou mais forte que ele. Emocionalmente falando, né, filho? Esse mês,
nós descobrimos que nós podemos fazer coisas que nós nem imaginávamos. Isso nos modificou. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: muito prazer. Você está irreconhecível. Depois de passar por isso, você não é mais a mesma pessoa. Quando Deus quis fazer o povo dele crescer, Ele permitiu que o povo dele fosse exilado para a Babilônia. E foi uma devastação na terra de Jerusalém, na terra de Judá. Teve a destruição do templo. E isso atacou a identidade deles. Por quê? Porque eles não tinham mais templo para o exercício religioso da época e não tinham também mais a sua identidade. Eles foram sequestrados, eles foram levados para a Babilônia. Então eles perderam as suas casas, perderam a sua terra. E isso abalou a identidade do povo, né? Então, durante o século 6 a.C., o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Então, esse exílio babilônico não apenas deslocou fisicamente o povo, mas também representou uma crise espiritual e identitária nesse povo. E é exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Uma crise generalizada. Mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. E é nesse tempo que a igreja tem que se mostrar fiel ao Senhor e manifestar a glória dele sobre a terra. Eu quero ler o Salmo 137, versículo 1. Esse salmo aqui relata aqui uma fala de Ezequiel, que diz assim, ó: as margens dos rios da Babilônia, era o rio Quebar, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos das nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Ou seja, esses homens aqui, levitas, que tinham as suas harpas, eles foram levados cativos, e a Bíblia diz que eles ficaram desconfigurados de tal maneira fora da terra deles, que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, e aqueles que os aprisionaram diziam: olha, entoai-nos um cântico de Sião, mas eles não tinham alegria no coração para adorar. Aqueles que foram chamados para adorar estavam numa crise identitária, porque eles não tinham mais força e ânimo para cumprir o propósito para o qual Deus os havia chamado. Rio Quebar, que era o rio da Babilônia, Quebar significa glória, rio de glória. Então eles estavam diante do rio da glória, mas estavam desconfigurados. E muitas vezes nós nos sentimos dessa forma. Nós vemos Deus agindo, nós vemos a manifestação do Espírito Santo, nós vemos a glória de Deus na igreja e por vezes não nos sentimos nada, porque a nossa identidade foi afetada, porque o sentimento que temos é de derrota, de perda, e entramos numa crise espiritual. Se você está sentindo dessa forma, não desanime, porque hoje o Senhor vai te restaurar. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Então, se você crê nisso, vamos ler Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Deus te chamou como Jacó, e Ele te formou, Ele te transformou em Israel. Jacó
o enganador, usurpador, Israel, príncipe de Deus. Então Deus, o próprio Deus, fez isso na tua vida. Então, é Ele quem te conhece pelo teu nome. Você tem um dono. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele é o teu dono. Ele te remiu e você é dele. E Ele te conhece pelo teu nome. Então deixa eu te dizer, ainda que você, nesse momento, não esteja se sentindo amparado pelo Senhor, Ele continua te amando e continua te fazendo filho. Ainda que nesse momento de crise, nós não consigamos sentir que somos filhos, e eu tenho falado sobre isso, não adianta você ter intelectualmente a informação de que tu é filho de Deus, se você não se sente filho. Então não basta saber, tem que sentir. Ainda que por um momento você não tenha se sentido filha ou filho de Deus, eu quero te dizer que Ele te ama e Ele continua te amparando como filho. Agora preste atenção, Deus corrige a todo aquele que ama e aquele que recebe por filho. Então, se você é capaz de aceitar o amor do teu pai, seja também capaz de aceitar a correção dele. Vou repetir. Se você é capaz de aceitar o amor do teu pai, também seja capaz de aceitar a correção dele. Porque Deus corrige a todo aquele que recebe por filho. E a todo aquele que ama. E Deus está corrigindo a rota da nossa sociedade. Por isso nós percebemos o seguinte, ainda que tenha dado muitos problemas, muitas perdas, tenha afetado a comunidade porto-alegrense e da região metropolitana, Deus está corrigindo a rota de uma nação, de um estado, de uma cidade e até da igreja. Então, se nós aceitamos o amor dele, vamos aceitar também a correção que vem dele. Amém, igreja? Você recebe isso? Então, você tem dono. Agora, presta atenção no versículo 2 de Isaías 43. Ele fala o seguinte: quando passares, presta atenção, quando passares pelas águas, quem é que passou pelas águas? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quem aqui ficou submerso no rio? Todo mundo sobreviveu, né? Então, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então não importa se é água, não importa se é fogo, não importa se é o rio, não importa se é um alagamento, uma enchente, Deus, Ele promete a sua presença e a sua mão constante sobre nós, os seus filhos. Então não tenha medo de calamidades que possam vir. Ele promete nos guardar, Ele promete nos proteger, e nós não precisamos temer. Dificuldade a gente administra. Dificuldades não são impossibilidades. Impossibilidade é quando eu não posso sair da situação. Agora, dificuldade é quando a situação fica ruim, mas eu gerencio ela a ponto de sair dela. E aí que Deus vai se manifestar na tua vida, para que você possa sair dessa situação de maneira assertiva, abençoada. Então, não importa o desafio, nós não seremos consumidos, porque Deus está do nosso lado. No versículo 5 ainda de Isaías 43, fala assim: não temas, porque sou contigo. Presta atenção, recebe no teu coração essa palavra. É Deus falando para Israel,
no contexto do exílio da Babilônia. E é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Recebe no teu coração. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Então Deus está falando aqui que Ele vai reunir a família. Esse tempo é um tempo de dispersão, onde um foi para cada lado, tentar se salvar, tentar se resolver. Muitos não estão aqui porque estão ainda debaixo de uma situação que precisa ser gerenciada, mas o Senhor promete que a sua família será reunida. O Senhor promete que todo aquele que foi extraviado pelo caminho será reunido do Oriente ou do Ocidente, virão. E Ele diz que entregue o norte e o sul não retenha. Nós temos ouvido essa palavra por vezes, por causa de um avivamento que virá. O sul não vai reter o avivamento que virá e que tomará a nossa nação. Essa promessa vai se cumprir, porém, nós temos que aceitar quando Deus bota a mão na nossa terra. Nós temos que aceitar quando Deus resolve colocar a mão no nosso solo. Não virá avivamento sem abalar as estruturas que estão postas. Então não se desespere. Saiba que o Senhor que nos ajuda. Saiba que o Senhor que nos guarda. Ainda que a gente passe pelo rio, pela água, pelo fogo, é Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. É Ele que está conosco. Então não se preocupe. Não se preocupe. Pastor, mas o rio está subindo. Não se preocupe. A minha casa inundou. Não se preocupe. Tudo nós venceremos no Senhor. E a promessa dele para nós é: você vai vencer essa dificuldade, porque ela não será um impedimento. Mas nós temos que entender que esse tempo que está sendo proposto pelo Senhor é projeto dele para a transformação da nossa nação. A começar pelo Rio Grande do Sul. A começar por Porto Alegre. Pela região metropolitana, e que o sul não retenha aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Ainda no versículo 11 de Isaías 43, ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Uau! Não tem outra salvação, salvação é nele. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, querido, deixa eu te dizer algo. Quando Deus botar a mão, ninguém vai impedir. Então não se preocupe. Recorra àquele que é o único Salvador. Recorra àquele que pode colocar a mão e que não haverá empecilho nenhum. Pastor, mas não aconteceu ainda. Então ore para que Deus coloque a mão na tua causa. Ore para que Deus coloque a mão. Porque quando Ele colocar a mão, quem impedirá? Agora, essa palavra está nos dizendo aqui que nós seremos testemunhas, pois vós sois as minhas testemunhas. E esse é o momento de nós sermos testemunhas como igreja do amor de Deus para todos aqueles que estão passando necessidade. Esse é o momento de nós, de forma prática, amarmos a todos aqueles que estão passando por essa guerra, que estão passando por essa luta, que estão passando esse momento de desespero. E como é bom a gente poder estender a mão para alguém. Porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. Então é melhor nós estarmos na posição daqueles que abençoam do que na posição daqueles que precisam ser abençoados. Deus vai transformar muitas vidas através da vida da igreja. E eu creio que nós seremos um farol do evangelho nessa terra.
um canal de Deus nessa terra. E muitos conhecerão o Evangelho através do testemunho da igreja, o amor da igreja nessa situação caótica. É notório, muitas igrejas abriram para abrigos. Os abrigos foram principalmente igrejas, escolas e clubes. Principalmente igrejas, escolas e clubes. As escolas foram os primeiros que precisaram encerrar os abrigos, porque eles precisavam retomar as aulas. Os clubes, alguns também precisaram retomar suas atividades. As igrejas são aquelas, alguns fecharam também, mas as igrejas são aqueles abrigos que estão fazendo das tripas o coração, né? Como se diz no popular, para manter os abrigados até que eles se restabeleçam. E esse é um testemunho de Deus na nossa sociedade. Não tem vez que nós não somos agradecidos, que não nos agradecem por tudo que estamos fazendo. Para um carro da polícia aqui e diz assim, muito obrigado. É isso aí, né, Leandro? Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Vem o Ministério Público aqui e diz assim, muito obrigado pelo que estão fazendo. Vem os bombeiros também agradecendo o que nós estamos fazendo. Vem autoridades, políticos, vem aqui e diz assim, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. A igreja do Senhor está gerando um testemunho nessa terra. Um testemunho que vai impactar vidas. Um testemunho que vai tirar vidas do inferno e vai colocar no reino, em nome de Jesus. E isso só é possível através do amor. O amor de Deus. Não adianta dizer para uma pessoa, Jesus te ama, Deus te ama, se você não amar essa pessoa. As pessoas não querem saber de um amor teórico. As pessoas só acreditam no amor que é real, quando você estende a mão para elas. Ó, eu te amo e por isso eu vou te servir. Eu te amo, por isso eu vou honrar a tua vida. Por isso eu vou te cuidar. Amém? E Deus tem nos ensinado a fazer isso. Isso não é mérito nosso. Isso é para honrar o nome do Senhor. Mas Deus tem nos ensinado a fazer isso. E eu estou muito feliz com o resultado que estou vendo aqui na vida da igreja e do reino. Amém? Então, o Senhor, Ele nos traz, Ele nos leva a esse testemunho. Nós temos que reconhecer e depender apenas de Deus nesse momento. Não coloque expectativa nas instituições terrenas. As instituições terrenas são falhas. Não coloque expectativa. Muitas vezes a gente espera demais das pessoas. Não coloque expectativa nos homens. Coloque no Senhor. Se um homem não te ajudar, Deus levanta outro para te ajudar. Porque quem move o coração dos homens é Deus. Amém? Então não coloque a tua expectativa em homens. Não coloque a tua expectativa em instituições terrenas. Coloque a tua expectativa no Senhor. Porque Ele é a fonte, como a Bruna estava falando, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte de todas as coisas. Ainda no versículo 10, ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas. Somos chamados então como igreja a ser testemunhas do poder e do amor de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Eu quero ainda ler com vocês, para finalizar, já estou terminando, Romanos capítulo 8, versículo 28. E a palavra diz assim, sabemos, diga, eu já sei disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há uma condicional aqui. Se você ama a Deus, e se você foi chamado segundo o propósito do Senhor, essa situação, mesmo calamitosa, vai cooperar para o teu bem.
Agora, se você não ama o Senhor, se você não está vivendo o propósito do Senhor, essa situação, ela não vai cooperar para o teu bem. Ela vai ser só mais um tempo de estresse, de fadiga, de infortúnio, de tragédia. Mas, se eu sou chamado segundo o propósito do Senhor, eu sei que ainda que a figueira não floresça, que ainda que nós não encontremos o fruto na videira, e a figueira não floresça, eu posso me alegrar no Senhor. Posso me alegrar porque sei que isso de alguma forma vai contribuir para o meu bem. Então olha para o lado e pergunta para o teu irmão: você ama o Senhor? Pergunta mesmo aí, todo mundo. Olha para o lado, pergunta para o teu vizinho: você ama o Senhor? Então, essa situação, ainda que muito ruim, está cooperando para o teu bem. Diga para ele: isso vai cooperar para o teu bem. Isso vai cooperar para o teu bem. Isso vai cooperar para você realizar propósito. Pastor, mas eu fui esticado. Amém, você foi ampliado. Você foi esgaçado, você foi ampliado. Você descobriu que você pode mais do que você imaginava. Você descobriu. Sua rotina foi impactada? Relaxa, irmão. Já ela volta ao normal. A minha também foi. Mas isso está contribuindo para você entrar na perspectiva de Deus e não na perspectiva do mundo. Então diga para o seu irmão novamente: hoje eu estou chato com isso. Diga para o seu irmão, diz aí mesmo: maio foi o melhor mês das nossas vidas. Ainda não estou vendo o resultado dele. Mas eu sei que o meu Deus vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço e de tudo aquilo que eu penso. Então, queridos, se você estava desconfigurado, relaxa, espera, guarda o teu coração, porque eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida e através de ti. A rotina estava pesada ou perdeu a rotina, não se preocupe. Já você retoma. Mas permita que nesse tempo, como filho de Deus, você aprenda o que o Senhor está te propondo para esse tempo. Aprenda com Ele. Se você aceita o amor, aceite a correção. Receba a lição. Não passe em vão por esse tempo, mas aceite aquilo que Ele está te propondo para esse tempo.